Então agora eu vou continuar as críticas ao sistema de nulidades, só que, como eu falei, agora eu vou falar sobre as críticas ao sistema estabelecido pelo Código de Processo Penal. E começo fazendo uma crítica àquilo que parece um tanto, aliás, um tanto não, completamente estúpido, que é a pretensão de relacionar exaustivamente as nulidades num dispositivo. Né? Isso ignora a, a dinâmica do direito. Né? Observe que no artigo 564, onde o legislador pretendeu listar exaustivamente todos os, todas as nulidades, jamais poderia ser contemplada alguma nulidade que violasse direitos fundamentais que não existiam. Sobretudo sabendo que em 1941 nós não tínhamos boa parte, senão a maior parte dos direitos fundamentais dos quais nos valemos hoje, que existem hoje. Não é? Basta lembrar que em 1941, em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, ainda não se havia celebrado, nem mesmo ainda não se havia celebrado nenhum tratado de proteção de direitos humanos, nem mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos, ambos de 1966, né, das Nações Unidas, a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 69, nenhum deles havia sequer sido celebrado, tanto mais ingressado no nosso ordenamento. Daí porque, por exemplo, não há como encontrar nessa lista supostamente exaustiva de nulidades a violação, por exemplo, do direito ao silêncio. O direito ao silêncio não existia, basicamente. Inclusive, existia dispositivo no Código de Processo Penal, aliás, até 2003, ele estava lá inserido no texto, né, do próprio Código, admitindo que o juiz pudesse valorar o silêncio em detrimento do acusado. Então, veja, os direitos fundamentais basicamente foram ignorados e a própria pretensão em si de listar as nulidades é estúpida. Né? A segunda crítica é mais sistemática. O momento de arguição das nulidades relativas, ela ficou estabelecida no artigo 571 conforme o procedimento, né, o tipo de procedimento ordinário, o procedimento sumário. No entanto, em 2008, toda a regulamentação sobre os procedimentos foi alterada. Então, as remissões existentes no artigo 571, elas não fazem mais o menor sentido. Então, por exemplo, diz lá o 571, no inciso 1 ou 2, agora me foge, mas nem vem mais ao caso, porque, como eu vou falar, está revogado, que as nulidades devem ser arguídas no momento do artigo 500. Quando você vai ao artigo 500, o 500 está revogado. Então, essa pretensão de estabelecer o momento da arguição conforme o tipo de procedimento e alterar o procedimento sem alterar o artigo 571 faz com que o sistema desmonte por completo. Né? A terceira crítica já mais substancial, menos sistemática, o absurdo da onipotência da verdade substancial. Eu não vou entrar no mérito aqui, entendam bem, sobre o conceito de verdade substancial, verdade real. Eu sei que não necessariamente o conceito de verdade real substancial é autoritário, né? Na verdade o conceito de verdade enquanto equivalência com a realidade mostra um certo realismo no pensamento filosófico e não autoritarismo. O problema é como alcançar, não é, esse conhecimento sobre a realidade, porque aí sim os mecanismos do alcance desse conhecimento é que podem revelar um autoritarismo. E, portanto, aqui
nas nulidades, a gente percebe um autoritarismo na medida em que o Código de Processo Penal estabelece que uma nulidade não será declarada se a verdade substancial não for afetada. Ora, como é que o juiz vai saber se a verdade substancial foi afetada ou não afetada, se ele só pode descobrir a verdade ou alcançar ou construir, eu não vou entrar aqui no mérito também, é, a partir das provas? A menos que a gente admita que o código entende que o juiz já conhece a verdade antes da produção ou independente da produção da prova. O que, na verdade, faz com que a prova ou todo o procedimento probatório perca o seu sentido, que é formar toda a informação, né? Que é estabelecer toda a informação do processo. Ou que o legislador tenha admitido que o juiz é Deus e, por ser Deus, ele tem ciência antes da produção da prova de tudo. E quando a prova é produzida, ele já sabe dizer: não, isso aqui não afetou a verdade real, porque eu já sei qual é a verdade real. Ora, se o juiz só pode saber qual é a verdade depois de produzida a prova, como é que ele vai dizer se um ato afetou ou não afetou a verdade substancial? Não é? A quarta crítica é a escolha dos atos abrangidos pela declaração de nulidade pelo juiz. Ou seja, na verdade, o juiz não deve escolher, ele não deve estabelecer quais são os atos. No momento em que um ato foi declarado nulo, todos os atos que dele decorrem têm que ser compreendidos como nulos, por consequência, e não uma escolha, porque esse poder autoritário na mão do juiz não pode ser estabelecido. Se um ato é nulo, todos os atos dele decorrentes são nulos também. Né? A quinta crítica é o quanto é imprestável um processo instruído por um juiz incompetente, porque o código só estabelece a nulidade dos atos decisórios, mas não dos atos de produção de prova. O que é uma violação do princípio da imediação absurda, porque o juiz, veja, pelo princípio da imediação, o juiz que deve julgar é aquele que esteve presente na produção da prova, né? Porque ele tomou contato com a prova. Se a prova deve ser produzida oralmente, né, então é preciso que o juiz esteja presente naquela produção oral da prova para que ele vá formando seu convencimento durante a produção da prova. Do momento em que o juiz é incompetente, toda aquela produção da prova ela faz com que o princípio da imediação torne toda a produção da prova nula. Por quê? Porque aquele juiz que estava presente na produção da prova não é quem vai julgar. Se aquele juiz estava presente na produção da prova não é mais quem vai julgar, ele não imediou o contato com a prova e, portanto, o novo juiz competente é quem deve imediar o contato com a prova. Toda a prova tem que ser produzida novamente. Não apenas declarar a nulidade e a invalidade dos atos decisórios, mas também dos atos de produção de prova. Né? E a última crítica é uma absolutamente incompreensível crença, lenda, verdadeira lenda, de que os atos do inquérito não são nulos, não existe nulidade no inquérito, porque inquérito não é processo, e se não é processo, não existe nulidade. Ora, veja, se o inquérito produz informações que vão ser consideradas de alguma forma na formação do convencimento do juiz no momento da sentença, seja porque o artigo 155 estabelece que as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas são provas e elas são produzidas na maior parte das vezes durante o inquérito, embora as provas antecipadas sejam em juízo, mas as cautelares e as não repetíveis são durante e no curso do inquérito, dentro do inquérito. E se mesmo assim o artigo 155 admite que as informações do inquérito podem ser agregadas às provas produzidas sob o contraditório judicial para que elas conjuntamente sirvam para fundamentar uma sentença, então não é possível admitir que os atos do inquérito não sofram, não é, com a hipótese de invalidade.
Não é preciso que os atos do inquérito obedeçam à Constituição e à lei, não é? A menos que a gente admita o absurdo que no inquérito vale tudo, ou seja, entregando um poder desmesurado e absolutamente autoritário à polícia. Poderia, por exemplo, extrair confissões sob tortura na medida em que o ato do inquérito não tem nulidade. Claro que tem, não é? Tem que ter. Se não tiver, o sistema ele é antidemocrático. Não é democrático admitir que a polícia possa tudo, que ela esteja à margem da lei, né, e que ela não precise observar a lei. Né? Então, essas são as críticas ao sistema estabelecido, críticas genéricas, mas críticas estabelecidas ao sistema de nulidades que está conformado pelo Código de Processo Penal. Tá? Então, no próximo bloco eu vou falar a, sobre uma proposta de uma nova teoria que possa substituir a contento a teoria clássica das nulidades.